E quando você vai no restaurante, faz seu pedido do almoço com sua família e acaba aí você esperando 2 horas, né? Pergunta pelo seu prato e você descobre que seu prato não foi passado para o chefe de cozinha nem para a cozinha, ou seja, ele não está pronto. Restaurante lotado, atendimento devagar, ou seja, você vai esperar aí muito mais tempo. O que você faz? Pois é, esse foi o assunto, né? Eu coloquei isso nos stories aqui no Instagram e tive uns feedbacks bem interessantes. E aí acabei tendo a ideia de trazer isso como um vídeo, porque eu acredito que a gente pode sim tirar lições dos erros, tá, que acontecem, a gente pode trazer para o nosso negócio. E é interessante a gente analisar negociação, estratégia e pensar que isso pode acontecer com a gente, tá? Que teu cliente pode vir, você não passou um processo adiante, você esqueceu, houve um ruído na comunicação, teve algum problema que o processo não foi concluído. E aí é interessante a gente colocar no ponto de vista empreendedor, empresário da coisa, para a gente conseguir perceber qual foi o erro aí. Então, qual foi o erro do restaurante? Então, vamos tentar aqui entender dessa situação, colocando, né, as respostas que as pessoas deram com relação a essa situação. E você, o que é que faria se a empresa fosse sua? Foi essa pergunta que eu fiz. Vamos ver a resposta? Tem um testezinho. E a maioria das pessoas responderam que pagaria o que consumiu e ia e cancelava o pedido e ia embora, né? Mas algumas reclamaram também que ia reclamar com a cozinha e esperar uma providência. E em terceiro lugar, ficou ir embora sem pagar, viu? Tem gente que ia embora tem gente que ia embora sem pagar, gente. O que é isso? Vamos lá, né? E respondeu que armaria um barraco. Será? Será, hein? Será se nem armar um barraco? Gente, isso aconteceu comigo, tá? Domingo, né? Eu fui almoçar com a minha família. A gente foi para um restaurante sítio, né? Um restaurante, ainda mais com esse tempo de isolamento. Na hora que a gente perguntou, que a gente foi lá na cozinha, né? Sim, a gente pediu a entrada demorou 1 hora para sair. Mas saiu, tal, comemos, e aí mais 1 hora e a gente já tinha perguntado o tempo de preparo e foi informado pra gente que seria 1 hora. Então, passadas 2 horas, a gente foi perguntar o que havia acontecido. E não enxergamos mais a garçonete, né, que tinha feito o pedido. E fomos ver com a equipe da cozinha o que tinha acontecido e eles falaram que nunca tinham recebido o pedido. E depois a gente descobriu que a garçonete passou para uma segunda pessoa a informação que não chegou na cozinha. Gente, muitas empresas, elas não têm atenção ou elas não conhecem realmente o seu processo de trabalho. Eu não sou especialista em restaurante, eu não tenho, né, nenhum tipo de respaldo para falar exatamente disso, mas eu tenho sim propriedade para falar com relação a processos, a planejamento, né? Afinal de contas, minha carreira como empresária, minha carreira como professora, eu já tive aí, quebrei muita cara, né, preparando planejamentos e processos. Então é isso que acontece. A primeira coisa que a gente precisa prestar atenção, gente, é o passo a passo. Será se todos os garçons fazem isso? Será se ela fez um processo diferente dos outros? Será se pela desatenção ela acabou fazendo um processo diferente? Ou para encurtar o caminho, né, de levar aquela informação, ela acabou falando para outra e isso quebrou o processo tradicional da empresa? Pode ser isso que tenha acontecido. Foi interessante porque quando a gente perguntou para o dono, né, o que havia acontecido e tal, ele reclamou dos empregados e disse que os empregados eram preguiçosos. Será, gente, se está na preguiça? Será se não está na gestão? Será se não está na liderança? Será se não está na organização do processo? É interessante a gente se atentar para isso. Mas vamos aqui às respostas da gente dar aí uma conclusão desse processo todo que aconteceu. A Jane falou assim, que pediria desculpa e ofereceria um prato disponível para o cliente por conta da casa ou pela metade do preço. É uma boa sugestão, Jane. Jane, talvez pelo tempo, né, de espera, o cliente provavelmente não iria querer esperar. Então, acho que o mais interessante nesse momento era tentar realmente pedir desculpas, tentar realmente uma solução em que sentido? Dar desconto no que foi consumido ou não fazer o cliente pagar, como
forma de desculpas, né? Poderia ser uma alternativa, tá? A Josefa falou aqui, iria procurar o cliente para não perdê-lo, né? Explicar a situação, do porquê da demora. Beleza, a explicação aconteceu, mas e a solução? Qual é a solução? A gente precisa entender, gente, que o maior ativo, eu sempre falo isso porque é a verdade. Se você pode resolver o tempo do cliente, o que faz o cliente ir para um restaurante, além dele comer comida diferente, além dele do lazer, é realmente resolver o tempo, gente. Ele não quer ficar gastando tempo na cozinha cozinhando, ele quer um prato diferente. Então, eu não posso dar a solução para o cliente porque eu gaste mais tempo para poder resolver. Então, economia de tempo é super, super, super necessário. A Dani falou aqui, chamaria a equipe para descobrir aonde e por que aconteceu o furo. Show, Dani, é uma ótima solução. Porém, ali não era o momento ideal para fazer isso. É interessante que isso aconteça depois, ou seja, que o registro do problema, né? O registro do problema seja anotado e isso seja discutido depois, mas no momento precisa de uma solução imediata. E aí descobrir o porquê do problema talvez não resolveria a situação do cliente, tá? A Jaque falou aqui, o garçom teria que informar o gerente o quanto antes para tentar resolver ou amenizar a situação. Concordo, Jaque. No caso, o garçom ele teria que ter um controle, né, dos atendimentos que ele está fazendo e aí ele conseguiria resolver muito bem a situação. Uma coisa que eu percebi, gente, que acontece em muitos restaurantes é o controle das mesas, ou seja, cada garçom cuida de uma área. Isso acontece em eventos, por exemplo, né? E isso facilita com que o garçom esteja atento exatamente àquelas mesas, ele não se desloque muito e não perca tempo e ele consiga, né, por exemplo, o que poderia acontecer? Se a gente tivesse alertado, 1 hora já, né, o prato não chegou, talvez eles conseguiriam ali em menos tempo resolver o problema. Mas não, como a garçonete estava resolvendo e atendendo clientes de todas as áreas, né, de uma boa área do sítio, né, restaurante sítio, acabou que realmente ela perdeu total controle. Então, atenção a isso. Será que você não está também cuidando aí dentro da sua empresa de processos aí muito distantes, muito diferentes, você acaba não conseguindo estabelecer uma organização aí nas suas atividades? A Manu botou aqui, a refeição ficaria no topo para ser preparada imediatamente. Justo, Manu. E principalmente que se tratava de um prato caseiro, que demora mais tempo. A gente até brincou, né? Eita, a galinha não foi morta. Que horror. Mas era isso, a galinha não foi morta. Então, né, um prato que era para ser preparado em um tempo, né, razoável, tempo específico do prato, acabou aí não sendo feito. Então, talvez faltou aí uma confirmação de logística dentro das anotações do processo da cozinha, alguma coisa do tipo. Então, aí a sequência do processo, o fechamento do processo, né, é importante. A Carla colocou aqui, sugeria outro pedido que já estivesse pronto ou que fosse rápido para fazer e não precisava pagar. Show, Carla. Eu acho que, gente, a questão do pagar não é uma questão de você ficar pensando assim, então eu vou ficar prejuízo toda vez que eu cometer o erro e o cliente não pagar. Não, gente, esse é um erro que talvez o cliente nunca mais volte, né? Nunca mais volte para o seu estabelecimento. E aí, será que é melhor perder ali para ganhar depois? Ou será se você vai continuar no erro e não ter o cliente nunca mais? Então é interessante pensar nisso. Só que aí, Carla, numa observação que nesse comentário da Carla, é interessante a gente analisar um ponto, tá? O de tirar, talvez, a refeição de uma outra mesa. Tinha que ter um controle muito bom, porque aí, se a logística não fosse feita direitinho, talvez iria tirar de uma mesa que também estava demorando há bastante tempo. E aí eu só iria prolongar o problema, né? Trazer o problema para outras instâncias e não iria resolver absolutamente nada, tá? A Camila colocou aqui, né? Ofertaria uma entradinha rápida enquanto tratava de priorizar o pedido. Show, poderia ser isso. Tipo, vou servir para vocês isso. A gente já tinha pedido a entrada, mas poderia estar dada a sugestão de uma segunda entrada e, né, dependendo talvez mudaria a intenção do cliente. O cliente esperaria, quem sabe, né? Quando ele vê que tem vantagem naquilo, sim, ele poderia mudar totalmente
posição dele a estratégia. E aí ela complementou, mas daria um voucher, não só pedir desculpa, mas fazer o cliente voltar. Exatamente. Então, olha como a ideia do voucher, né? A ideia de um cupom de desconto, tá? Ela pode ajudar o cliente, né? Porque quando você não devolve o dinheiro ou não deixa ele pagar, você dá um crédito, dá um cupom, faz o cliente voltar. Então, faz o cliente voltar. E esse restaurante específico, ele tem a unidade central já dentro da cidade. Então, ele poderia oferecer um jantar, ele poderia oferecer um desconto. Gente, existem N soluções para você trazer novamente esse cliente, tá, para o seu restaurante. E aí eu te pergunto, será se isso não está acontecendo também na sua empresa? Será se você está perdendo aí, os clientes, né, escorrendo pela mão, porque você aí está deixando de entregar o teu serviço como um todo? As desculpas e os erros escorrerem pelos seus dedos, você está tampando o sol com a peneira. E eu já contei um exemplo aqui parecido de uma vez que eu fui num salão e não gostei da maquiagem. E eu não tive nenhum desconto, a minha cara de decepção era nítida e o salão não fez nada. Consequência, eu nunca mais voltei no salão. Eu não indico, eu não falo nada. Isso faz com que a gente crie experiências negativas e ainda fale sobre essas situações negativas que aconteceram para os outros, ou seja, marketing negativo. Você prestar atenção no quais soluções estão ali disponíveis para você. Kelvia, muitas vezes eu não consigo pensar em soluções imediatas. Pois então, anote soluções para caso certas coisas aconteçam. Alinhe com a sua equipe, estabeleça um processo organizado, claro, limpo, tá, que possa facilitar. Escute seus funcionários, escute o seu time, veja as soluções que ele propõe. E um filme que eu indico para você é o Fome de Poder, né, que é a história do McDonald's. O que fez exatamente o McDonald's ser sucesso foi o custo-benefício e a economia de tempo. Gente, eles treinavam numa quadra para saber se o processo de colocar a carne no hambúrguer, batata frita, tal, economizava tempo. Então, eu sugiro que você assista a esse filme para exemplificar todo esse problema que aconteceu. E traga soluções de verdade. Soluções que vão deixar o teu cliente feliz e fazer ele voltar.